não tem nenhum som. Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando mais uma edição do BNC em resumo e a gente começa falando sobre a volta à prisão do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, por ordem da desembargadora Carla Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, vai voltar a cumprir a pena a que foi condenado pelos crimes de exploração sexual de criança e adolescente. Essa decisão da desembargadora Carla Reis suspende os efeitos do indulto do decreto presidencial que deixou Adail livre em janeiro desse ano. Então Adail volta, portanto, ao regime semiaberto, o mesmo regime que ele estava antes condenado, ok? E essa prisão do Adail, ela já está repercutindo em Brasília, tá? Ela está repercutindo em Brasília, porque ele vai ter que voltar imediatamente para o regime semiaberto. A gente vai agora com o nosso correspondente, o Carlos Eduardo Matos, que está lá em Brasília, vai falar com a gente agora sobre a repercussão dessa prisão do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Já temos o nosso Cadu? Estamos aguardando então o contato de Brasília com o Cadu. E para falar justamente sobre essa repercussão da volta de Adail Pinheiro para a prisão. A desembargadora Carla Reis manda ainda que o juiz da Vara de Execuções Criminais seja imediatamente comunicado, assim como seja providenciado com igual rapidez o recolhimento de Adail Pinheiro ao local onde cumpria pena. Vamos então agora falar com Carlos Eduardo Matos, correspondente do BNC em Brasília. Alô, Carlos Eduardo Matos, boa tarde. Boa tarde, nós falamos agora de Brasília, são horário de verão, 10 para as 8 da noite. O dia foi movimentado, viu? Agora, há pouco tempo, foi composta, instalada a comissão de instalação da reforma da Previdência, mas antes de falarmos disso... Vamos falar do Adail, como é que foi a repercussão do Adail aí, Cadu? Isso. A notícia da recondução de Adail à prisão repercutiu aqui na Câmara dos Deputados, né? A bancada que trabalha na causa das crianças e dos adolescentes, principalmente na proteção às crianças, comemorou bastante essa decisão do Tribunal de Justiça. A deputada Maria do Rosário sobre a soltura de Adail Pinheiro por conta desse indulto, e agora nós mostramos ela, a reportagem, ela não sabia dessa, olha que maravilha. Então ela comemorou, deu um depoimento, falou que o Tribunal de Justiça agiu finalmente ouvindo a sociedade, né? Ouvindo, e principalmente porque Pinheiro, acusado com provas cabais de crime de exploração sexual, no mínimo deveria estar preso, nas palavras dela, né? Então ela comemorou bastante e já repassou, já fez um vídeo na rede social. Cadu. Porque o TCE pediu inspeção na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação por irregularidades. Veja só, a conselheira Yara Lins, que é a vice-presidente do TCE, pediu então a realização de uma inspeção extraordinária na CEMINF por indícios de irregularidades que podem causar danos aos cofres públicos. No relatório que ela recebeu, e por isso ela pediu essa inspeção, foram constatadas 13 irregularidades, entre eles a falta de comprovante de quitações de despesas e abastecimentos de carros oficiais nos fins de semana, isso não pode, né, fora do horário permitido, e também a identificação de restos a pagar 20 milhões de reais acima do que havia no caixa. Ou seja, a Prefeitura de Manaus gastou em 2016, ano eleitoral, na CEMINF, 20 milhões a mais do que tinha no caixa. Então, isso chamou a atenção do TCE e a conselheira vice-presidente Yara Lins pediu, então, uma inspeção na Secretaria Municipal de Infraestrutura. E essa matéria você vai ler completa aí no nosso bncamazonas.com.br.
falando ainda de TCE, as contas do Carbrais, ex-prefeito de Parintins, foram reprovadas na sessão dessa quinta-feira. A reprovação referente ao exercício de 2013, primeiro ano da gestão lá do Carbrais. Entre as principais irregularidades está a não comprovação de execução dos contratos de serviços de emergência que deveria ter sido realizado no lixão em Parintins. Ele pode recorrer da decisão, mas já está definido também, inclusive, o valor da multa, mais de R$1.300.000. Então, aí, contas de Carbrais são reprovadas e a multa passa de R$1 milhão. Essa matéria também você confere completa no nosso bncamazonas.com.br. Vamos voltar a Brasília agora. Carlos Eduardo Matos já está de novo na linha. Vamos ver se a gente consegue dar uma qualidade de ligação. Eu estou te ouvindo bem. Vamos ver se a gente consegue transmitir a informação com mais qualidade, né, Gal? Vamos lá. Daí o Pinheiro, recepção em Brasília. Pois é, voltando à questão lá de Adair Pinheiro, como eu falei, né, a bancada de proteção que apoia a proteção às crianças e adolescentes no Brasil comemorou bastante a decisão do TJ de reconduzir Adair Pinheiro à prisão, né? Nós conversamos agora há pouco com a deputada Maria do Rosário, que participou da CPI da exploração sexual e que inclusive foi a Coari, né, participar das investigações dos crimes cometidos pelo ex-prefeito. Ela comemorou, ela disse que o Tribunal de Justiça do Amazonas agiu representando a sociedade e que os pais e as pessoas que querem proteger as crianças se sentem reconfortadas com a decisão do Tribunal de Justiça, pois não é possível que alguém que cometeu tantos crimes, nas palavras dela, tenha sido beneficiado com o indulto da Presidência da República, e que a vítima, nesses casos de crime de exploração sexual, só se sente amparada, como dizer assim, quando o criminoso ele é preso e finalmente condenado, né? Essas foram as palavras de Maria do Rosário, em que inclusive as palavras dela foram colocadas na sua rede social, né, para as pessoas conferirem, né? A Maria do Rosário é uma deputada que defende bastante as causas de proteção às crianças e adolescentes e foi uma das primeiras a saber e a comemorar a decisão da recondução de Adair Pinheiro à prisão, decisão do TJ. Oi, pode falar. Exatamente. Olha, a comissão para a gente entender melhor, essa comissão ela tem o prazo de 40 sessões para poder debater a reforma da Previdência que foi apresentada pelo Poder Executivo, né? No fim do ano passado, o Poder Executivo apresentou um plano de reforma da Previdência, né, encaixado para poder recuperar o déficit que está havendo de bilhões de reais, segundo o próprio governo afirma. Então apresentou esse projeto, que se tornou uma PEC, né? Essa PEC Gestela foi aprovada a comissão e hoje foi instalada essa comissão. Foram dois fatos, a instalação dessa comissão e segundo ponto é a eleição do presidente e do relator. O presidente é o deputado Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul, PMDB. O Carlos Marum, quem acompanha aí a mídia nacional, ele foi um dos grandes protetores, defensores do ex-presidente Eduardo Cunha, que foi cassado. Ele foi como se fosse um advogado, um parlamentar advogado. E agora ele assume a presidência dessa comissão, que ela é muito importante para o governo, né? E como relator dessa comissão, aí o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. O deputado Arthur Maia, logo que ele foi conduzido, que ele foi designado à função de relator, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apresentou um documento, um ofício à Comissão de Ética, afirmando que o deputado Arthur Maia não tem legitimidade nem isenção para ser relator. Isso porque na campanha eleitoral de 2012, Arthur Maia teria recebido em torno de R$2 milhões em doações para a campanha eleitoral de bancos e empresas de seguradora. Ou seja, ele teria todo interesse em ser o relator dessa comissão. Isso gerou um debate muito grande, né? A bancada da situação, né? A tropa de choque do governo trabalha para que essa comissão trabalhe de forma célere, para que, inclusive, nem realize essas 40 sessões e que vote no tempo máximo possível, mais rápido possível, essa reforma da Previdência para que ela seja votada no plenário.
Enquanto isso, a bancada da oposição, né, ela quer que as 40 sessões sejam exauridas, para que os debates sejam promovidos, chamando a sociedade, chamando o povo brasileiro para debater essa história. Afinal de contas, reforma da Previdência é um assunto que vai afetar a todos os brasileiros, né? E nesse debate vai participar como membro titular o deputado Paulderney Avelino. Nós conversamos com ele e ele falou que ele defende que os números da Previdência Social de hoje precisam ser apresentados à população, e para que haja transparência em todo esse processo de debate, para que haja uma coerência e que as propostas que vão ser apresentadas também tenham a participação da população. Só assim que a bancada, né, que essa comissão especial terá a população ao lado dela. Se não houver transparência, nada vai adiantar. Ok, Cadu, para a gente encerrar, o senador Eduardo Braga, ele fez uma profecia hoje de manhã para você sobre Mauro Campbell, né? Conta pra gente rapidinho, Cadu. Exatamente, nós conversamos com o senador Eduardo Braga no momento, logo após ele ter sido designado como o relator da indicação do nome de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E quando ele conversou com a gente, né, eu perguntei, senador, o senhor vinha se articulando para indicar o ministro do STJ, Mauro Campbell, que o Mauro Campbell, ele é amazonense, ele foi procurador-geral do Estado, né, durante alguns anos, foi uma figura pública, ele é inclusive uma figura pública muito querida no meio jurídico do Amazonas, e ele está hoje como ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, né? E por 2 vezes ele foi indicado para ministro do STF, mas, nas palavras do senador Eduardo Braga, bateu na trave. Mas o senador falou que ele é uma proeminente figura do cenário jurídico do Brasil, e que em breve o Mauro Campbell poderá ser o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o senador não vai especular, né? Então o que ele está falando pode acontecer realmente, e dependendo de uma indicação política, realmente Mauro Campbell pode subir mais esse degrau, subindo para presidente do STJ. Esperar para ver. Carlos Eduardo, muito obrigado, nosso Cadu, correspondente BNC em Brasília. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço, estou à sua disposição. Um abraço a todos. Forte abraço. Esse vídeo do Braga com Cadu vai estar daqui a pouquinho no bncamazonas.com.br, tá bom? Vamos dar uma passadinha no BNC Roraima agora? Vamos mostrar aqui na tela, vamos ver os destaques do BNC Roraima, né? Olha só, envolvidos na Lava Jato vão pagar 15 bilhões de reais da Receita Federal. Postos de saúde de Boa Vista tem 60 enfermeiros para 320 mil habitantes. E Maria Helena, falta a de instalação, faltou a instalação de comissão para vistoriar obras, volta lá, por favor. Segundo, esse terceiro destaque aí do BNC Roraima, por favor. Esse dos postos é um absurdo, né? 60 enfermeiros para 320 mil habitantes. E a Maria Helena, falta a de instalação de comissão para vistoriar obra de teatro. Esses são os destaques do BNC Roraima. Você acessa aí bncroraima.com.br. O vereador Marcelo Serafim, ele teve hoje aqui na hora do almoço e concedeu uma entrevista exclusiva para o Newton Correia, falando sobre a polêmica chegada do Uber em Manaus. Muita gente se manifestou a favor nos comentários, ligou para cá, falou ao vivo, e a gente sabe que esse é um assunto que mexe com muita gente, especialmente com os taxistas, né? Esse vídeo você confere na íntegra no BNC Play, o nosso canal no YouTube. E para a gente finalizar o Em Resumo de hoje, a gente vai mostrar aqui essa foto, olha só. Aqui nós temos o encontro de primeiras damas, né? Marcela Temer, primeira-dama da República, e Edilene Gomes de Oliveira, primeira-dama do Amazonas. A dona Edilene foi a Brasília para a apresentação do plano de ação do programa Criança Feliz. Esse programa, ele integra políticas públicas para a primeira infância até os 6 anos de idade. A gente lembra que esse programa teve bases aqui no Amazonas, e a dona Edilene foi conhecer lá como vai funcionar esse programa que chama a Criança Feliz. Teve os parâmetros do programa Primeira Infância Amazonense aqui do governo do estado.
Todas essas matérias que nós falamos, que nós comentamos, estão disponíveis no nosso bncamazonas.com.br. Acesse, curta a nossa página no Facebook e compartilhe, porque aqui você vai ficar sempre bem informado. BNC Amazonas, Brasil Norte Comunicação. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo,